Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa de entrevistas com gestores. Comigo, sempre ele, Alexei. Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem? Nosso diretor de Data Analytics e um grande conhecedor e entusiasta de fundos imobiliários. E hoje, na cadeira do gestor, nós temos Daniel Caldeira, da Mogno. Tudo bem, Daniel? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um prazer ver o que vocês construíram, né? Assim, a história incrível, muito legal esses últimos acontecimentos. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar com os clientes de vocês, trazer um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de fundo imobiliário. Então eu agradeço super o convite, é um prazer estar aqui. Bom, hoje vocês viram que nós teremos uma participação aqui muito relevante com o Daniel do MGFF e eu tenho um convite para fazer para vocês antes que nossa entrevista se inicie. Nós aqui no TC estamos aprofundando cada vez mais a nossa cobertura de fundos imobiliários e eu convido você a acompanhar nossos relatórios de fundos imobiliários na aba do TC Matrix, aba Relatórios TC Matrix, onde nós trazemos relatórios setoriais de FOF, de CRIs, de FIIs de recebíveis, né, os famosos CRIs, shoppings, logístico e lajes corporativas, além dos relatórios de emissão que nós cobrimos. Também temos a carteira recomendada de fundos imobiliários, sendo duas carteiras destinado ao público do Premium e do Private. E acompanhe também nosso canal de fundos imobiliários. Também quero deixar aí, claro, uma notícia para você, que é assinante do Master. Divulgamos no dia 6 de setembro a nossa primeira carteira de renda passiva. É uma carteira que é composta por 3 ações, 3 fundos imobiliários e um título público, trazendo aí redução da volatilidade e uma maior previsibilidade de rendimentos. Trabalhamos aí com um título público com um cupom semestral. Então, a gente tem uma carteira harmônica com uma diversificação entre classes de ativos e que tem aí total sentido para o investidor que tem um objetivo em renda passiva. Então, nos acompanhe aqui nas redes sociais, nos acompanhe também nos canais do TC, canal de FIIs e o canal de renda passiva. E agora, sem maiores delongas, vamos aí para a nossa entrevista. Daniel, queria que você se apresentasse primeiro e falasse um pouco da gestora. Claro, bom, de novo, obrigado por estar aqui. Eu sou o Daniel Caldeira, sou gestor do MGFF. Hoje temos outros fundos imobiliários na Mogno, né? Logística, hotel, recebíveis e temos um fundo fechado de retrofit. Eu comecei minha carreira no começo dos anos 2000 na Reding Grifo, né? Sempre falo que foi uma grande sorte ter caído lá. E foi uma história muito bacana. No final de 2006 vendemos para o Credit Suisse. Fiquei lá mais 2, 3 anos. E apesar de ser uma empresa super bacana, o Credit Suisse aí é um grande banco, não era o que eu queria, né? Não combinava com a cultura do banco e tal. Sempre gostei muito de mercado imobiliário. Fui trabalhar com incorporação de shopping, né? Então fiquei 3 anos de fato mergulhado em shopping, né? Com obra, é logista, é viabilidade, é funding, quer dizer, e eu brinco que shopping as pessoas acham que é só fazer o shopping e ficar rico, né? Puta, é um trabalho... Não é bem assim. Puta, não é bem assim, é um trabalho maluco, hercúleo, foi uma experiência muito legal e quando a gente vendeu a Grifo para o Credit Suisse, a gente tinha um non-compete de 8 anos, né? Então até 2015 eu não podia fazer nada em mercado financeiro que não fosse no Credit Suisse. Em 2013 a gente começou a olhar o mercado, aquela coisa assim muito esquisita, né? Meu preço de qualidade corporativo na Faria Lima, por exemplo, tá 8, 9 mil euros o metro e ia para Lisboa, Madrid, Barcelona, Dublin, tava 2, né? 3. Falei, puta, o mercado aqui tá muito esquisito, né? Tá subindo demais e tal. E a gente falou, quer saber? Vamos vender aqui as coisas que a gente tem, vamos olhar coisas lá fora. E aí a gente juntou um grupo de sócios da Reding Grifo, começou a investir no mercado imobiliário, principalmente em Portugal. A gente falou, quer saber, vamos fazer uma asset aqui, vamos começar a se preparar, porque aí em 2015 a gente pode ir a mercado. Então, no meio de 2013 a gente monta o grupo que veio da origem a Mogno, mas a gente só abre de fato em 2015. E nesse ano e meio, 2 anos, o que aconteceu foi que o mercado imobiliário europeu recuperou numa velocidade muito rápida, e o mercado aqui derreteu numa velocidade tão rápida quanto, né?
E aí a gente olhou e falou, bom, o que a gente vai oferecer para os nossos clientes? Né? E na época tinham duas coisas muito, muito claras na nossa visão. Né? Uma eram aquelas incorporadoras que tinham crescido loucamente nos últimos 6, 7 anos, estavam numa situação muito complicada e vendendo aqueles estoques enormes com descontos super grandes. A gente olhou e falou, bom, os preços são maravilhosos, mas a gente não entende nada de vender imóvel, a gente não tem 500 milhões de reais para comprar um lote grande e depois a gente vai vender e vai concorrer com os caras bons pra cacete, não temos diferencial nenhum. A outra oportunidade que a gente achava muito clara eram os fundos imobiliários, né, que ali entre final de 2015 e começo de 2016 estavam na lama, assim, meio um sentimento muito parecido com o que a gente vê hoje. Ainda, né, o boom ainda, né? Era um mercado muito menor. Tava largado. Tava largado. Totalmente largado, né? Alguns fundos que nem existem mais, mas assim, CEO negociava R$4.000 o metro, né? O Terra estava R$7.000 o metro. O Terra negociava R$7.000 o metro e o Nessim da Barzel comprou X andares do prédio a 10, 11, né? Quer dizer, só eram andares diferentes. Então a gente falou, pô, aqui tem um negócio que a gente entende, né? Veio da Red Grifo e tal. A gente acha que tem uma mega oportunidade e a gente começou a fazer carteiras administradas de fundos imobiliários e aí foi, né? Quer dizer, aí captamos o MGFF, fizemos outros fundos, então veio um pouquinho daí, sempre com um cuidado muito grande na Mogno de fazer coisas pra gente, né? Então assim, eu quero fazer esse produto pra mim? Quero, beleza, então eu vou fazer e vou oferecer para os clientes, né? Não tenho uma... Porque esse negócio é meio mais ou menos, mas vou fazer para os clientes. A gente não faz isso, é sempre... pensando assim, a gente como cliente, o que a gente quer. É algo que nós investiríamos, né? Exato. Vocês investiriam, né? Então, nós investiríamos? Sim. Não, nós investimos. Sim, sem dúvida, sim. É o skin the game que a Faria Lima tanto gosta, né? Exato. É o gestor com o dele na reta, literalmente. Sim. Legal. Bacana. Deixa eu também te perguntar agora, você tocou nesse ponto aí do mercado europeu, mercado nacional. O que você acredita que fez dar esse descolamento do mercado brasileiro, dele se valorizar tão rápido e depois essa queda acentuada que a gente viu e o movimento reflexo inverso ali na Europa? Além do fator de crise econômica Brasil, tinha mais alguma coisa, pensando aí na questão do custo de construção? Mão de obra, material, profissional, o que encareceu tão rapidamente o custo aqui? Ou só uma questão de oferta e demanda? Hoje ou... Lá atrás, quando você percebeu isso? Não, lá atrás o que acontece? Na verdade, o mercado imobiliário brasileiro, vou fazer uma digressãozinha aqui, depois vocês... É um mercado muito particular e é muito difícil comparar com o resto do mundo. Por quê? Porque a gente nunca teve crédito. O crédito, ele passa a ser uma realidade a partir do meio dos anos 2000, quando as taxas de juros diminuem, o Brasil é o B do Brico, o Lula é o cara, a gente e tanto que isso coincide com aquele momento que um monte de incorporador que você nunca tinha ouvido falar, de repente começa a fazer IPO, começa a valer 3 bi, 5 bi, 12 bi, né? Cresce pelo Brasil inteiro e se estoura. Porque o mercado imobiliário, por um lado, eu brinco que é muito mais fácil do que ações, né? Tem muito menos variável, é muito mais fácil de prever. Por outro lado, tem um lag de produção muito grande, né? Então, vocês aqui no TC, vocês falam assim, poxa, eu quero entrar no mercado de cripto. Eu garanto que em meses vocês contrataram uma equipe, vocês estão com produto, vocês estão fazendo negócio legal. Agora vocês falam assim, falta prédio na Faria Lima, vou fazer um prédio. Cara, você pode ser o cara mais legal do mundo, melhor do mundo, com mais dinheiro. Em 5 anos, teu prédio talvez esteja pronto. E o que acontece? Então a gente veio num momento que o Brasil era a coisa mais legal do mundo, de repente a incorporadora, que a vida inteira tinha que falar, ô clientinho, me dá 2 milhões que você fica com meio andar, ou fulano, tinha que passar o chapéu para mendigar 20 milhões, de repente o cara tem 1 bilhão em caixa. Fala, quer saber, o Brasil vai crescer pra cacete, a gente é o máximo. Tem caixa pra caramba, então veio uma quantidade de imóveis muito grande. Um estoque muito grande. E o Brasil veio crescendo muito rápido, né? E esse estoque não estava pronto, então os preços foram disparando. E isso aconteceu também com a pessoa física, né? Do acesso ao crédito, né? Sem dúvida. Residencial, sim, etc. Sim, e aí o que acontece? Então, enquanto esse estoque foi sendo construído, né, se você pegar Malzone, se você pegar o SP Corporate Tower, você pegar todos esses prédios mais modernos, essas lajes maiores que a gente tem hoje, elas são meio dessa leva, né? Que começam a ser construídos entre 2006, 7, 8 e fica pronto em 13, 14, 15,
Quem deu sorte terminou ali em 12, 13, quem deu azar terminou ali em 15, 16. Só que enquanto esse estoque não está pronto, cara, o Brasil está crescendo 7% ao ano, eu preciso de escritório, você precisa de escritórios, preços bombando. Aí vem a Dilma, o mercado dá aquela azedada, né, a taxa de juros começa a subir, e aí de repente vem aquele estoque gigantesco de prédio novo. Então, a gente juntou uma tempestade perfeita, né? Quer dizer, foi a demanda retraindo com o PIB caindo, a taxa de juros subindo e um estoque novo enorme. Então, assim, onde você olhava era fumo, né? E você só perguntou um pouquinho, fazer uma referência na Europa, né? O que aconteceu? Principalmente esses países periféricos da Europa, Portugal, Irlanda, Espanha, Grécia, Itália e tal, eles se arrebentaram com a crise dos PIGs ali em 2010 e 11. Só que, diferente da gente, eles foram muito rápidos, especialmente Portugal, no sentido de falar, cara, para a gente recuperar a nossa economia, a gente precisa fomentar o setor imobiliário. Então os caras mudaram lei, os caras mudaram regras, os caras deixaram fazer retrofit, deixaram despejar inquilino antigo. Então, assim, aqui a gente apanhou de todos os lados, né? Seja do juro, seja da demanda, seja da oferta. E lá eles foram muito rápidos em falar, cara, vamos fazer o que a gente precisar para atrair o investidor, fazer essa economia girar e fazer o mercado melhorar. Até visto, né? Até cidadania. Sim. Baita de um dinheirão, né? Acho que na época era 500 mil euros. E depois virou 300. Então, isso com imóvel, né? Era um Exato, milhão. Era... isso. O estrangeiro que queria, se pudesse investir num imóvel, comprar um imóvel, teria uma cidadania, um visto, de residência, e compraria imóvel nesses valores, né? Sim. E aí isso fomentou demais. bastante, né? E a questão ali, então, você falou de países periféricos, leste europeu não entra nessa? Cara, assim, honestamente, a gente não foi tão longe, tá? Então, não saberia dizer com tanta propriedade. Tá. E no final, a gente acabou fazendo muita coisa em Portugal porque era muito fácil, né? É um sistema jurídico muito parecido, são os mesmos problemas que a gente tem aqui, então... Foi fácil de negociar lá? Foi fácil porque, assim, no momento que a gente chegou, era desespero, né? Era terra de... Então, assim, chegou um cara com dinheiro, o que você quer? Mato alto, né? Mato alto total. Sim. Bem, depois dessa contextualização, vamos trazer um pouco mais para o cenário atual e a gente vê que as lajes, ainda mais São Paulo, a gente vê que elas têm caído cap ao longo do tempo, até porque você bem mencionou essa questão de oferta e demanda, que descasou. A gente tinha caps muito altos lá atrás e esse cap veio caindo aí ao longo do tempo. E hoje a gente tem um cap bem amassado, a gente consegue ver algum logístico, setor super resiliente também, até mais do que laje, pagando um cap maior do que cap de Faria Lima, né? Novas transações. Como que você avalia o cenário de lajes corporativas para um médio e longo prazo? Olha, assim, a gente, na Mogno e muito refletido na carteira do MGFF, a gente tinha uma visão que o ciclo imobiliário, principalmente para os corporativos, ali em 2018 para frente, viraria muito positivo, e de fato foi o que a gente viu, né? Em 2018 começou, em 2019 as lajes tiveram um ano muito, muito forte, e aí 2020 esse ciclo acaba sendo interrompido pela pandemia, e aí surge o tal da questão do home office, né? Putz, será que o escritório vai continuar? Será que todo mundo vai trabalhar do home office, né? É o filme, né? A morte do office, né? Exato. E eu acho que é leviano falar, não, home office vai acabar e vai voltar tudo como era o normal, mas eu também acho leviano falar, não, o home office vai ser vai ser o normal e o escritório vai acabar. Isso eu acho bobagem. Acho que o escritório continua tendo um papel super importante, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a ocupação do escritório, preço de aluguel tem uma correlação alta com o PIB. Mas a gente não pode olhar o PIB do Brasil e analisar uma laje em São Paulo, né? Lembrando que o grosso dos FIIs de laje estão em São Paulo, tem um pouquinho no Rio de Janeiro, mas é basicamente isso, né? Então, veja, ano passado a gente teve uma queda importante de PIB no Brasil, mas o PIB de São Paulo foi marginalmente positivo, né? Esse ano estamos falando de um PIB de São Paulo super forte, empresas crescendo, fazendo IPO, vocês aqui... Sim. Dominando o prédio. Ocupando espaço numa velocidade rápida, né? Então... Pessoal, a gente fez até uma piadinha que a gente está brincando que talvez o nome do prédio mude, de New Century para New T-Century. Tomara. Então, eu acho que hoje é um momento
muito interessante para olhar a laje, né? Quer dizer, as lajes... E é curioso que tem um descolamento muito grande entre o que a gente vê no que a gente chama de mundo real e no mundo dos fundos imobiliários. Tá? A gente vê laje sendo vendida aí a 27, 30 mil reais o metro e fundo imobiliário negociando a 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, pô, para lá, mas... Tudo bem, não é o mesmo ativo, não é o prédio vizinho, né? É o prédio uma quadra para lá. Então, como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica... Hoje o cotista está exigindo um retorno maior para carregar uma laje porque acha que o home office vai ocupar muito espaço ou que a laje vai demorar para voltar. E uma coisa que é muito curioso para a gente, né? E o mercado imobiliário a gente sempre gosta de olhar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora para ver, para fazer um sanity check, né? E a gente viu na pandemia em Nova York, por exemplo, em Manhattan, o que aconteceu? Os corporativos derreteram e o residencial derreteu. Aí o cara falou, quer saber, para que eu vou pagar preço de Nova York, imposto de Nova York, se eu posso morar em Austin, Texas? Então o cara muda o escritório ou o trabalho, o home office dele para o Texas e vai comprar uma casa lá. Aqui o que a gente viu, os escritórios derretendo, o pessoal panicado com laje e o residencial bombando. Falou, pera lá, se você acha que você não vai mais para o escritório, vai morar em Floripa, vai morar em Jundiaí, vai morar em Curitiba, sei lá, num lugar muito... Qualidade de vida. Uma coisa, inova. Como é que você está pagando esses... Não, tem apartamento vendendo a 40 pau o metro. Né? Exato. E você não vai voltar para o escritório, o que você está fazendo em São Paulo? Né? Então, isso dá muita segurança para a gente que o escritório está aqui, vai ser ocupado, vai voltar. E uma coisa muito interessante também referente às lajes é que a gente vê o cotista muito animado com o fundo de CRI, porque ele fala, o fundo de CRI é top, né? A inflação vem, mês seguinte o meu dividendo vem... Já era, acabou. Tijolo é uma porcaria, porque a inflação não vem. Né? A dinâmica no tijolo ela é muito mais complexa, né? Porque o CRI tem um contrato, o cara tem que cumprir o contrato e pronto. No escritório, tem a demanda, o mercado está num momento difícil, então não está no momento que você repassa toda a inflação, mas ao longo do tempo isso tem que vir, não existe... você ter o custo de reposição de um imóvel acima de 20 mil reais o metro, em alguns casos próximo de 30 mil reais o metro, e o aluguel em 80. Se o aluguel ficar em 80 e o custo de reposição ficar em 25, a única certeza que a gente tem é que ninguém mais vai fazer prédio novo nenhum. Com o tempo vai faltar prédio, o aluguel vai subir, né? vai ter uma escassez que vai levar um aumento de preço. E o que acontece? Né? Você fala assim, poxa, vamos pegar um exemplo de um fundo imobiliário de tijolo qualquer, de corporativo qualquer, o HGRE, vai. Fechou hoje aqui próximo de R$130 a cota, um valor patrimonial de 160, com yield na casa dos 6, com 20% de vacância, sendo que a maior parte da vacância são 2 prédios na região da Paulista, relativamente retrofitados, novos, né? Então, ou seja, tem um potencial de melhora. E região da Paulista que não é tão bem falada assim, a gente não vê na boca da maioria dos influencers, analistas de FIIs, mas é uma região boa, que tem uma vacância baixa. É uma região que para o grande ocupante é muito boa, porque a gente fala, Faria Lima é o máximo, né? Faria Lima é o máximo para um determinado público. Para quem precisa de transporte público, de opção de alimentação. É praticamente a Paulista, né? É um lugar de fácil acesso. Grandes centros, né? Pro grande ocupante é um lugar muito, muito bom, né? E, inclusive você teve uma época que o bom não era nem a Paulista, era do lado da Paulista, porque na Paulista tinha muita manifestação e tal. Então é uma região boa. Você fala, poxa, você prefere carregar um HGRE com basicamente 20% de desconto com relação ao patrimonial, muito abaixo de custo de reposição, com yield de 6, ou você prefere carregar, sei lá, uma outra opção qualquer com yield de 9 acima de patrimonial? Cara, eu entrego esses 3% feliz da vida para ter a margem de segurança que eu tenho e o upside que eu tenho comprando uma laje barata como a gente está vendo agora. Sim. Aí aproveitando já esse ponto, no fundo, se eu não me engano, as maiores 3 posições são papéis, lajes e shopping, né? As 3 são papel, laje, né? Laje e shopping. Aí, com a sua proximidade, com o seu histórico de shopping, não é uma coisa que a gente ouve falar, mas aí tem o pessoal, né, a turma que fala assim, não, vai estourar, vai voltar as lojas, aí o pessoal fala, não, isso ainda vai demorar.
dado o seu conhecimento aí nesse teu histórico de profissional, o que você acha do shopping? Porque papel, que nem a gente brincou, todo mundo fala papel é bacana, é inflação, blá, 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 tá resolvido. Agora, e shopping, o que... Não é tão simples. Não é. É questão de crédito, default, blá, blá, blá. Mas e a questão do shopping? Como é que você enxerga? O que você acha daqui a pouco, daqui no, sei lá, no curto, médio, longo? Como é que vai ser a dinâmica disso? Inclusive o Felipe também gosta muito, né? Ele vê, entende essa coisa, vê até que as coisas estão começando a mudar, e aí a gente queria aproveitar a tua expertise aí de profissional de shopping para ver o seu entendimento. Antes de entrar assim, na resposta, uma coisa que o pessoal que desenvolve shopping fala, e que é um dos grandes desafios do shopping, quando você faz uma incorporação residencial, você tem um produto estático. Eu comprei um terreno, ou juntei um grupo de terrenos, eu fiz lá um estudo de mercado e eu defini que o melhor produto, nesse momento, para essa praça, é um apartamento de 120 metros, de 2 quartos, whatever. Eu fiz a planta, você sobe o prédio, pronto. O shopping, diferente disso, ele é um organismo vivo, né? O shopping Guatemi, da década de 60, né? Imagina, já... Você vê as mudanças que ele passa, é um negócio... Exato, verdade. É constante, né, a mudança. E esse processo que a gente está passando, para mim, ele é um catalisador de mudanças no shopping. Eu acho que o shopping sai desse momento, dessa pandemia, com um papel tão importante quanto ele tinha antes, embora diferente. Tá? Também é importante observar que esse momento de estresse que a gente passou foi o prego no caixão de um produto que já era ruim, né? Você tem um equipamento que já estava ruim, o shopping já estava mal, pô, aí beleza, fecha essa porra mesmo e vamos pra frente. Mas o bom ativo, ele vai sair disso muito bem, vai sair diferente. E por que eu fico tão tranquilo com essa posição? Primeiro porque a gente é um ser gregário, né? Quer dizer, a gente não gosta de ficar sozinho, a gente gosta de ver gente, a gente gosta de estar junto. E o chopeiro no Brasil é um cara muito rápido, é um cara muito esperto, né? Se você vê a velocidade que o shopping no Brasil, nos últimos, 15 anos, deixou de ser um centro de compra e passou a ser um lugar de compra, um lugar de entretenimento. Cara, quando eu era criança eu ia no shopping, minha mãe tinha que escolher se ia comer no McDonald's ou no, sei lá, uma porcaria. Hoje você vai no shopping, você tem japonês top de linha, você tem italiano top de linha, você tem restaurante bom, né? Então, a velocidade que os shoppings no último ano e meio falaram, não, peraí, vamos fazer um portal digital, vamos fazer pick-up na loja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é um negócio assustador. Não existe olhar o shopping no Brasil e olhar o shopping lá fora e falar, não, lá fora os shoppings estão fechando, vai fechar aqui, principalmente nos Estados Unidos. Sim. Primeiro porque aqui o pessoal tem esse dinamismo muito forte. Segundo porque aqui a maioria dos equipamentos são muito bem localizadas, né? Aqui o shopping bom, ele não fica na estrada entre São Paulo e Campinas. Ele fica no meio da Faria Lima, ele fica no meio do... É mais adensada a região, né? Os Estados Unidos, o shopping ele também tem essa questão de que o shopping não é tão adensado, assim, não tá tão no meio. Os que fecharam... Mas pensa do ponto de vista do usuário, né? Estão lá no meio. Imagina se eu moro se eu moro numa cidade qualquer nos Estados Unidos, eu falo assim, eu tenho duas opções. Eu peço na Amazon e o cara vai entregar na minha casa em 2 horas, amanhã, sei lá, whatever. Ou eu vou pegar meu carro, vou guiar 20 milhas, vou na loja e depois eu volto 20 milhas. Aqui não, cara, o shopping tá entre a sua casa e o seu trabalho, a sua casa e a tua namorada, a tua casa e tua mãe, sei lá. E sem também que o shopping, ele virou, além do centro de lazer, ele virou um centro de experiência. A gente começa a ver isso cada vez mais. Eu cobri ano passado, só desculpa te interrompendo aqui, eu cobri ano passado um evento de um congresso internacional de shoppings que teve e eu via as pessoas falando, investidores internacionais. Foi o que mais me chamou a atenção. Lógico, muito rica a participação dos brasileiros, mas para ver como que o shopping está lá fora, o shopping que dá certo. Sudeste Asiático, experiência do usuário. Sim. É a experiência do usuário. Cara, o shopping que dá certo, por que você vai num shopping e não no outro? Assumindo que tem 2 ali no teu raio. Você vai no shopping que você, tua mulher, tua filha, teu filho, eu resolvo meu problema, tua mulher resolve o problema dela, tua filha resolve o problema dela. Sim. O chato é aquele shopping que eu vou e eu acho que eu preciso, mas você não acha que você precisa. Então, essa experiência é muito importante. Mas, vindo para a prática, né, o que a gente viu de março 20 para cá? Se alguém em março 20 tivesse falado, gente, olha, os shoppings vão ficar 3 meses fechados, provavelmente a gente teria vendido tudo a qualquer preço. Tá? Falar, porra, 3 meses fechados, os lojistas vão quebrar, todos. Vem no mercado. A vacância vai de 4 para 40.
shopping com 40%, 50% de vacância é o que a gente chama de espiral da morte, não volta mais. 40, 50... Não volta. Porque o que acontece? Eu que sou lojista não quero estar nesse shopping. Claro. Aí você que é consumidor também não quer ir nesse A shopping. bola de neve, né? Exato. Sim, entendi. Cara, a gente viu o shopping que ficou 100 dias fechado, 105 dias fechado, a vacância passou de 4 para 6. Né? Foi um esforço muito grande do ecossistema todo, seja o banco dando crédito, seja a empresa, seja... Cara, eu te dou desconto, eu pago, te dou um capital de giro, a gente se vira e tal. Então, do ponto de vista de resiliência, foi uma surpresa enorme para todo mundo. Do ponto de vista de recuperação de velocidade de vendas, foi também uma grande surpresa. A gente viu shoppings no final de 2020, ou agora em determinados momentos de 2021, vendendo mais do que 2019, com estacionamento derretendo, com cinema ou fechado ou com capacidade muito reduzida, com restaurantes com uma série de restrições. E aí a dúvida que ficou pra gente, ela falou, beleza, então resiliência, estamos tranquilo, velocidade de vendas de recuperação, estamos tranquilo. Agora, será que essa venda vira NOI rápido? Né? Porque... A gente olha os últimos relatórios gerenciais, está virando. Tá virando. Isso dá muito conforto pra gente. Tá virando mais rápido do que a gente esperava. Então, cara, imagina a hora que de fato a gente não tiver mais restrição de horário, de capacidade e tal. E uma outra coisa muito importante, assim, a gente tem memória curta. Né? Sim, o brasileiro... Não, o brasileiro não. Tem um estudo nos Estados Unidos muito interessante que quando cai um avião de uma linha aérea, durante 3 meses ninguém quer voar com aquela linha aérea. Do 3 ao 6, depois de 6, quer nem saber. Pessoal, só queria fazer aqui uma contextualização. O Daniel citou aí o NOI. O Net Operating Income é uma métrica aí contábil dos fundos imobiliários, que é a receita líquida operacional ali do imóvel, tá? A gente pode entender dessa maneira, né? Porque o shopping, ele não tem só ali o cap rate que a gente está acostumado a ouvir sobre lajes e logístico, ele tem outras fontes de receita, tem também ali as despesas dele, tem o estacionamento que gera uma receita, ele tem same-store sales, same-store rent, ele tem várias, é uma composição de receita um pouco mais complexa de que uma laje ou um logístico em si, então ele tem uma outra métrica contábil que é o NOI, o Net Operating Income, que é a receita líquida operacional do imóvel. Você pode fazer aí uma analogia com o EBITDA, ou o EBITDA não, melhor, o EBIT, né? Sim. Uma espécie de um EBIT ali. No final, é uma métrica especialmente importante para shopping, porque às vezes eu tenho um equipamento que é melhor que o outro e dá um resultado menor porque o cara tem uma dívida. Mas operacionalmente eu sei que ele é melhor que aquele outro, então... Por isso que um relatório gerencial ele divulga vendas por metro quadrado e também divulga NOI por metro quadrado. Então você tem que ter um pouco aí dessa noção. Mas também legal se divulgasse um percentual, né? Porque ele consegue gerar de receita por uma área existente, não necessariamente o valor ali financeiro em si. Porque a gente compara ali diferenças de portfólios, às vezes acaba não entendendo muito bem. Seja por tamanho de ABL ou por foco de classe de público que ele está inserido. Vamos lembrar que tem uma diferença mega importante de custo, né? Quer dizer... Também. Às vezes eu tenho um shopping que vende R$1.000 por metro, que é melhor do que um shopping que vende R$2.000 por metro, porque ele custou 1/3 do preço, então... Exatamente, aí pegando essa parte que o próprio Daniel já levantou, então tome cuidado, se você está comparando relatórios gerenciais e o NOI por metro quadrado de cada shopping, vai ser uma métrica muito discrepante que vai te fazer cair numa armadilha? Pode ser que sim, tem que tomar cuidado. Tá, boa. Sim. Leiam, por isso que eu sempre digo, leiam relatório gerencial. Não é à toa que está lá. Não é à toa que está lá. O mercado de fundos imobiliários é um mercado especialmente transparente, né? Assim, os gestores colocam lá estratégias, carteiras e tal. E, cara, puta, é um trabalho, meu. A gente realmente se dedica para escrever. E voltando agora um pouco para a parte de lajes, eu queria fazer uma outra pergunta sobre, para a gente finalizar essa parte de lajes de uma maneira mais geral, sobre a parte ali do valor do metro quadrado. A gente viu então de novo, quando eu falei a pergunta não era especificamente sobre o home office, mas a gente viu o valor de laje, que era muito baixo, subiu, o cap, então assim, era barato fazer a laje, cap era alto, a gente viu o movimento inverso, cap caindo, preço da laje subindo, o aluguel ficou meio estável, a gente está vindo aí com um novo estoque grande, já tem também um estoque grande para ser entregue aí nos próximos trimestres, até o final de 22, 23, como que você analisa esse cenário? E aí pensando então de novo, geração de cap, talvez laje não seja o melhor ponto. Agora ganho de capital com valor de metro quadrado, como que você enxerga isso?
Olha, eu acho que no curto prazo, talvez laje não seja a melhor opção, né? Mas para quem está olhando comprar alguma coisa com uma margem de segurança boa, com uma perspectiva de ganho de capital bom, eu acho importante, né? O cap ele vai ser uma função do preço de aluguel e do preço que você vai pagar, né? Então, o preço que vai pagar, a gente vê o que o cotista está exigindo para carregar um determinado ativo. O preço do aluguel, né? Hoje tem muito essa questão, não repassa. Isso aí, gente, isso aí tem que repassar. Alguma hora isso vem, né? Não dá para a gente ter um INCC muito mais alto do que o IPCA, do que o IGPM, Que é o que está agora. que é o que a gente vem vivendo, isso não refletir no custo de ocupação do imóvel. Então, esse cap, nos preços que a gente tem hoje, ele tende a aumentar. Agora, isso aí vai levar um tempinho, né? O estoque novo não me preocupa muito, porque as dinâmicas são muito locais, né? Então, você pega portfólios do BCFAM, do JSRE, do HGRE, do HGPO e tal, são portfólios que não tem muita ameaça de estoque novo, né? Vamos pensar aqui então, sem citar, quer dizer, se quiser citar, fica à vontade, né? Mas assim, a ideia não seria necessariamente pensar num fundo, no portfólio de um fundo específico, mas numa região de São Paulo. Está vendo vacância muito alta em Chucre Zaidan, você falou de JSRE, lembra aqui da Chucre? Vacância muito alta lá, estoque vai concentrar lá, e no outro ponto a gente tem Faria Lima, quase não tem mais terreno, quase não tem mais CEPAC. A não ser que resolver o buraco da Vila Olímpia, não tem mais. E aí a gente não consegue expandir tanto aqui, ou vai ter uma migração para outras áreas, né? Ou vai ficar esse valor igual a gente vê hoje, né? Que está sendo praticado aqui. A gente viu, teve 2 fundos recentemente que compraram agora, um comprou um terreno para desenvolver, o outro comprou um imóvel desenvolvendo aqui do lado. E o preço do terreno, dada a circunstância que a gente tem visto de metro, você já falou de 40, 30 mil. A gente viu um fundo recente, algum tempinho atrás, comprar um imóvel do outro lado do rio a mais de 20 mil reais o metro, né? Como é que eu explico um imóvel pronto, locado, pagando renda a 11 aqui? Exatamente. Como que você enxerga essa parte então de micro-regiões em São Paulo? Você acha que tem algum problema de bairro, de regionalidade, ou você vê com uma tranquilidade maior? Hoje eu evitaria muito regiões mais secundárias e terciárias, né? Então, a não ser que você tenha contratos muito bons, muito firmes em situações muito específicas, você pegar Alphaville, pegar a Chácara Santo Antônio, hoje eu definitivamente me concentraria mais em regiões mais centrais, mais premium. Para fechar então esse ponto agora de laje corporativa, bom, novo estoque não te preocupa, vacância atual também não te preocupa, a retomada do setor você também acha que vem aí de maneira gradual, também não é um incômodo. Nos últimos 3 meses eu falei com 3, 4 empresas que o cara falou, olha, eu tô com um problema, porque eu quero chamar as pessoas de volta, mas eu não caibo mais no meu escritório. Porque eu contratei gente no último ano e meio e agora não cabe mais, né? Então, eu não tenho dúvida que o escritório vai continuar importante, vai ter demanda. Se tiver um imóvel bem localizado, bom, de boa qualidade, vai ocupar, preço de aluguel vai subir. Então, isso o híbrido vai realmente ficar, né? Eu gosto do termo flex. Então, assim, olha, hoje eu vou trabalhar de casa, porque, sei lá, por uma circunstância X, ou hoje eu vou sair um pouco mais cedo por causa disso, mas tem que estar no escritório. Quer dizer, a não ser áreas de suporte ou coisas assim, é muito difícil você ficar muito tempo longe. E eu acho que com o tempo isso vai custar mais caro em termos de produtividade, de cultura, até da carreira do sujeito que resolver ficar muito em casa, né? No final do ano, quando você for avaliar a tua equipe, você vai lembrar de quem está na trincheira todo dia com você, ou do cara que você vê de vez em quando. Isso é verdade. Flight Quality, para você, fiz aí um levantamento dos preços, metro quadrado ali, e as lajes B tiveram um bom desempenho. Sofreram menos com vacância do que o A e o A+. E também conseguiram subir aí o seu valor de locação num curto prazo. Como que você enxerga isso? Tem que tomar um pouco de cuidado porque, às vezes, o aumento de vacância é um aumento de oferta, né? Então, hoje você tem... Você não tem novo... Só para passar pro pessoal, a gente não tem mais novo estoque de B. Exato. Quem faz novo estoque é A+. Então, às vezes, a gente vê um aumento de vacância de A ou A+, que pode ser originária de novo estoque,
de novo estoque, mas não necessariamente é um prédio A que ficou vago, tá? Isso, não é que o prédio A às vezes perdeu. A gente viu, sim, na pandemia, algumas empresas devolvendo imóveis em lajes em prédios A, tal, mas assim, eu acho que boa parte dessa piora é de fato um aumento de estoque. E eu gosto muito do B bem localizado, porque o B bem localizado, ele é a conta de ajuste dos dois lados, né? Se eu tenho o cara A que fala, porra, eu não preciso do escritório que custa isso, eu vou para o B, e eu tenho o cara C que fala, quer saber? Tô melhorando de vida, tô crescendo e tal, dá para eu ir para um B. Então, isso foi uma discussão do Quatá que a gente teve também, justamente sobre esse trade-off entre o A e o B. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa análise agregada, né? Se vamos pegar um caso se você olhar, né, na classificação técnica... às vezes que varia de um para o outro, né? Sim. Mas vamos olhar, para mim o HGPO é AAA gargalhada. Tá. Apesar de ser uma laje menor, tal, não sei o que lá. Não tem crise, mês sim, mês não, o aluguel sobe, a vacância sempre baixa. É uma laje de exceção que você consegue ter um aumento. Eu fiz um levantamento recente, até subi isso daí no Twitter, sem revelar o nome dos fundos, depois abri no canal de FIIs do TC, quais eram os fundos em si, que conseguiram crescer dividendos. Então eu peguei fundos que tinham que ter uma janela temporal legal, e deu ali 5 ou 6 FIIs, e o HGPO foi o único que cresceu. Eu diria que hoje o maior desafio dos gestores de fundos imobiliários de tijolo é entregar um dividendo maior por cota ao longo do tempo. É nominal, crescimento nominal. Às vezes a gente não consegue nem R$1, porque às vezes você queria enfiar a inflação ali dentro, pode ser um pouco mais difícil. Se for um nominal, acho que já traz um alento. O nominal porque lembra que a gente já está gastando milhões em dividendo, então quer dizer, já está indo boa parte, né? Se você conseguir entregar um dividendo que cresce por cota nominal ao longo do tempo, esse é o desafio que a gente precisa entregar. Embora no Brasil seja muito difícil pela falta de crescimento, né? Você vê nos Estados Unidos, você tem REITs, cara, tem um REIT nos Estados Unidos que fez o IPO em 94, de lá para cá o cara subiu o dividendo mensal 111 vezes, né? Mas você pegar de 2011 a 2020, o Brasil cresceu 2,2%. Os caras cresceram 2% ao ano. Exato. Não tem nem... É um outro bicho, né? Vamos pensar agora então na parte de logística, para a gente virar um pouco a chave. Tem mais alguma coisa que você queria falar de laje, para a gente matar esse assunto aqui? Passou uma ideia legal? Acho que pro investidor de fundo imobiliário que está mais preocupado com a margem de segurança, com oportunidades assimétricas e tal, acho que é um bom momento de olhar boas lajes. Para aquele cara que quer maximizar o dividendo mês a mês, aí vai pro CRI e vamos para frente. Bom, logístico, a gente tem visto aí uma entrega já tem uma projeção muito grande de entrega em termos de estoque até 2023 e em projeto mais ainda. A gente sabe que o Brasil ele tem um déficit logístico grande e tem muito galpão obsoleto. Porém, olhando aí um nicho, eu vou trazer como exemplo, Bahia, as pessoas preferem investir num galpão bem localizado, mas tido como um galpão isolado, ruim em padrão construtivo, do que pegar um A um pouco mais distante pela característica de península, de faixa de areia de mar ali que talvez não permita tanto assim uma expansão, uma vez que a população ela acaba sendo mais costeira. Saindo também, só contextualizei com relação a Salvador, Bahia, mas saindo um pouco desse nicho, como você olha esse movimento macro Brasil de logística. Vai ter muita entrega, tem muito galpão obsoleto, mas a gente sabe que nem sempre essa qualidade que vai ser condicionada ali a uma locação. Como você enxerga tudo isso? Até para fazer um paralelo com aquela questão que a gente está falando do shopping, né? Da logística, do novo e-commerce, do comportamento, eu acho que é bacana a tua visão em relação a esses dois. Vamos dizer assim, para uma empresa de tecnologia, para um banco, para um advogado de primeira linha, se o cara está pagando 100, 120, 180 reais no escritório dele na Faria Lima, não é isso que vai fazer diferença no bottom line, no resultado. Aguenta, é tranquilo. Na logística, a conta é na unha, né? Então, às vezes, o X da questão é quantos pedágios eu pego daqui e ali. A localização. Né? A localização é muito importante e, às vezes, 1 quilômetro para lá e para cá é um pedágio na ida e um na volta que tem o retorno, né? E aí inviabiliza a minha operação. Parece. Então, é muito mais delicado esse ajuste fino. Então, essa questão da localização realmente é super importante.
E nos Estados Unidos a gente já vê hoje muito retrofit de galpão velho, ou até coisa que nem era galpão, o cara transforma em galpão, porque já é menos simples do que aqui fazer um galpão novo, né? Então aqui alguma hora a conta vai pender para o retrofit e vai ter que ajustar. O desafio do mercado de logística, assim, a gente fala do tal do 20, 25 reais há 10 anos e porra, não só passa disso, né? Pro galpão AAA, bem localizado e tal. Vamos ver se dessa vez com, né, o e-commerce crescendo na velocidade que está e tal, a gente consegue de fato buscar níveis de preço maiores. Tô falando aqui do tradicional, sem contar um build to suit, um negócio diferente por um motivo ou por outro. É um mercado que de fato, pela presença muito maior de contratos atípicos, se mostrou muito mais resiliente, né? Eu acho que uma das poucas, se a gente pode falar que tem algumas coisas positivas da pandemia, uma das talvez poucas coisas é que o judiciário brasileiro ele foi muito claro no sentido de que o contrato atípico é atípico e o senhor tem que respeitar e não tem essa. Então, quer dizer, de fato, o que se esperava dessa resiliência do contrato atípico foi entregue. É um segmento que na pandemia foi mega importante, né? E-commerce, todo mundo em casa precisava entregar coisa na tua casa, precisava dessa logística funcionando. Agora, como você falou, né? Por um lado, você tem essa demanda crescendo numa velocidade super expressiva, por outro lado, você tem uma oferta vindo muito forte. E o que acontece é que, diferente do shopping, do escritório ou até do residencial, o ciclo de logística é muito mais curto. Então, você vê que a demanda tá muito aquecida, é muito mais rápido você comprar um terreno, aprovar um projeto e entregar um galpão, né? Então, o preço deveria ser menos elástico do que no caso dos outros tipos de ativo. O que a gente viu nos fundos imobiliários, né, foi que ao longo do ano passado os fundos de papel de logística se destacaram de maneira muito expressiva. Os fundos de logística, na média, chegaram a preços que a gente falava, olha, isso aqui tá... Melhor construído que comprar em bolsa. Tanto que a gente começou o ano com uma participação em logística na casa dos 20%, a gente diminuiu bem, principalmente a partir de março. Hoje está em 10%. É 10, né? Isso. Porque chegaram nos preços que falam, pô, 5 mil reais o metro do galpão não justifica, né? Então, o galpão, pra gente, né, como a gente vê, e acho que como cotista pode olhar, é um segmento que deu bastante tranquilidade, dá bastante tranquilidade com relação à renda, mas como tudo tem que olhar o preço que você está comprando, né? Então, o preço importa e o preço importa mais ainda no mercado que se ajusta mais rápido, né? Então, acho que isso é importante. E que também é mais contido na unha, como você bem mencionou. Sim. Então, tem que ter uma certa atenção como vai ser a demanda do mercado dessa oferta. Você vê algum risco de acontecer igual foi nas lajes, naquele período de pré-crise, igual você comentou no Brasil, quando você estava encerrando sua participação? Eu acho que menos, né? Porque, por um lado, o fato de você conseguir entregar um novo galpão mais rápido faz com que o preço eventualmente não suba tanto. É mais fácil para o desenvolvedor falar também, pô, peraí, é mais fácil parar também, né? E não chegar num momento de super oferta que gere um problema. Bom. Bem legal esse ponto de galpão. Já falamos e tempo agora, voou, né? Falamos de laje, galpão, shoppings. Agora chegou no momento. Eu ia perguntar mais um. Ou famigerado, né? Os nossos CRI, os nossos papéis. Como é que você dá a sua pincelada aí, o que você está vendo? Se é tudo isso mesmo agora no médio ainda? Se vai continuar? Se vai sustentar esses ganhos? Legal. Ou se vai ter um... O que você acha? Para mim, assim, o mercado de fundos imobiliários de CRI, eu diria que parece o mais simples e é o mais complicado. Tá? Primeiro porque você tem muito menos transparência, né? Às vezes você tem um fundo que está vindo com resultado excepcional, está pagando dividendo ótimo, a qualidade de crédito está se deteriorando numa velocidade enorme e você não vê. Tá? Você tem um problema... na minha visão, muito grave, que é o fato dos administradores não marcarem os CRIs a mercado, né? A grande maioria marca na curva, um ou outro marca com relação a B e tal, mas isso pode gerar uma ilusão muito grande para o cotista, né? Pô, a B abriu 200 pontos
O cara fala, nossa, o valor patrimonial do meu fundo de CRI não mexeu. Vende os papéis então e vê o que acontece. Né? Vai tomar. Vai tomar feio. Né? Então, precisa de muito cuidado para analisar os fundos de CRI, seja pela qualidade de crédito, seja pelo valor patrimonial. Você acredita que num período recente, dado o crescimento da indústria, a gente tem aí um modelo de precificação mais claro, talvez até na marcação a mercado, ou saindo da curva um pouco, melhorando aí esse modelo de precificação aí dos CRIs? Pra gente acompanhar melhor. O argumento de que falar assim, eu marco na curva porque é muito ilíquido, cara, marca com relação a B. Se a B abriu, você toma um hit no teu papel. Usa um proxy se você não quer marcar porque falta liquidez. Mas, cara, marcar na curva a gente aprendeu que dá errado, né? Não funciona. Você fala, no fundo de CRI tudo bem, não vai explodir porque o cara não toma resgate. É verdade. Mas você gera uma informação errada pro teu cotista. Sim. E uma transparência, né? Eu acho que Sim. Essa análise do quanto essa exposição ao risco é uma coisa que deveria de ser um pouco mais transparente, um pouco mais claro, e até uma análise, né, que na medida do possível, claro, passar para o cotista, né, ter o quanto ele está, já que se trata de um... Às vezes eu tenho um fundo que tem um valor, um fundo hipotético, de CRI que tem um valor patrimonial de 100, a cota está 95, você fala, estou comprando com desconto. Mas se você fosse desmontar essa carteira hoje, você venderia ela 85. Né? Então, fala, tudo bem. Aquele valor não... de tradar o título... O que num fundo de CRI também não é um grande problema, mas... Sim. Mas ele fica com a carteira um pouco mais engessada também, às vezes... Sem dúvida. Né? Quando você vai comprar para colocar, não vou nem dizer na tua carteira pessoal, mas no MGFF, o que você olha ali na parte de garantia de crédito? Olha, a gente é muito dinâmico nisso, né? Quer dizer, no final do ano passado a gente tinha um monte de CRI high yield, hoje a gente tem um monte de CRI high grade. Enfim, principalmente pela nossa análise de risco-retorno, né? Não dá para falar que os high grade pagam mais que os high yield, mentira, mas a gente fica mais confortável com o risco que eles trazem hoje. Um yield ainda muito bom, né? Então, o que a gente olha muito você não tem como escapar muito, você tem que olhar a carteira e você tem que mergulhar em cada um e entender a qualidade de crédito, o risco daquele negócio. A gente tinha uma posição que a gente já não tem mais no portfólio, que era o FDIC da Turma Lê, né? Era uma carteira pulverizada de crédito. Foi um investimento excepcional. A gente fez uma TIR de 28%. Né? A inflação IGPM ano passado comendo solto, a gente ganhando lá um monte de dinheiro. Podia ter sido um desastre. Né? Por que deu certo pra caramba? Porque a gente tinha co-obrigação da Elbor. Então, o crédito foi deteriorando, a Elbor ia trocando meu crédito, tá tudo certo. Então, tem que tomar muito cuidado para falar, não, o dividendo desse aqui está alto e está tudo bem. Às vezes o dividendo está alto e isso está gerando um problema. Qual o problema? O sujeito que está pagando aquele crédito já não tem mais renda para pagar, a parcela do cara passou de 300 para 400 reais e o saldo devedor aumentou. Então... A chance de default dele ficou muito maior. Ficou muito maior. Se é que já não começou a já aparecer de algum jeito. Eu achei legal que tem um relatório gerencial que o gestor falou assim, né? Olha, inadimplência não é risco de default, tem que tomar cuidado. Eu pensei assim, então é o que? É pré-default? Porque, não, já está inadimplência, tem ali 30, 60, 90. É uma conversa esquisita esse exato. Eu também não... Não, ele falou, ele chocou assim, inadimplência não é default. Não, tudo bem, não é default, mas tecnicamente não é default. Tecnicamente não é default, mas abriu um sinal de alerta ali para você, né, que, é complicado. Eu acho, pelo menos. Tem uma discussão muito complexa entre os gestores e CVM e tal, que é o tal do PDD. Né? Fala, o fundo de CRI deveria ter um PDD. Deveria mesmo, faz super sentido. Beleza, como é que eu faço um PDD sem zerar meu dividendo? A partir do momento que eu reconheço essa despesa, o que acontece com o meu lucro? Né? Às vezes eu zero por 6 meses. Então, é um problema que a indústria precisa de algum jeito equacionar. E uma coisa super importante para o investidor de CRI para o investidor de fundo imobiliário de CRI, assim, precisa entender que
Vamos dizer que eu tenho metade da minha carteira em HGPO e metade da minha carteira no KNCR, o que quer que seja, ou qualquer outro fundo de CRI. Se eu pegar todo o meu dividendo que eu recebo do HGPO e gastar todo mês, beleza, eu estou gastando o meu juro real, né? O meu lastro de tijolo está teoricamente protegido na inflação. O fundo de CRI ele está pagando juros e ele está pagando a inflação, né? Então, se o investidor não reinvestir pelo menos uma parte do dividendo, ele está corroendo a tua renda real, o teu patrimônio, sim. Eu não sei o quanto isso fica claro para todo mundo. Sim, isso é bem legal. Eu acho que um segmento que tem crescido, que eu acho interessante, é o segmento de renda residencial. E o que a gente vê de anúncio, de vinda, tem até uns novos fundos vindo agora com esse segmento. Os rates lá fora são... É a maior classe de ativos do mundo, né? A gente observa o quê? Pelo menos a minha percepção desse segmento, ainda não peguei para estudar fundo. A gente teve o primeiro fundo embrionário, que veio. O pessoal levantou aí algumas dúvidas quanto à lisura, que parecia uma certa desova. Posso usar o termo desova? Não sei. Talvez tenha um conflito aí. O pessoal foi bem criticado por conta disso, do primeiro fundo. Depois vieram vindo outros fundos, mas assim, o que me chama um pouco a atenção é o risco da atividade em si, que o fundo quer mitigar esse risco do locatário, que vai ter uma rotação muito grande de inquilino, faz um seguro. E aí o seguro também reduz a margem dele. Então, eu não sei se com base nesses primeiros fundos, nesse sentido, se foi a melhor estruturação. Tudo bem que foi ali, é um ajuste, o pessoal começa com cuidado, com receio, Acho que e tem depois... uma curva de aprendizagem. Exatamente, perfeito. Acho que o pessoal chega aí um pouco mais devagar, sente aí a temperatura da água, a profundidade. Veja, eu acho que o maior desafio desse segmento é manter o imóvel atualizado ao longo dos anos. Tá? Assim, minha dúvida é, o gestor está provisionando resultado suficiente para reformar quando precisa e tal? Volta na questão do atrativo, né? Deixar atrativo o imóvel. Agora, é uma classe de ativo que precisa crescer muito, né? Quer dizer... E a gente vê também que está tendo tanto lançamento aí, você vê assim, compre para investir, estúdiozinho pequeno. Aí você pega, o metro quadrado sai barato, o aluguel acaba ficando mais alto, porque o que fica mais barato, a gente pensa em termos de cap, de imóvel, talvez seja um imóvel maior. Às vezes o locador, pessoa física, ele abre um pouco mão do rendimento. Se você tem um imóvelzinho menor, quando você compara ele com o maior, você acaba subindo um pouco ali, pode subir um pouco ali o custo, ele tem um pouco mais de margem, eu diria. Você consegue oferecer um serviço, embutir uma margem nisso, você consegue fazer um mix de short stay com long stay, short stay acaba saindo caro pra caramba por metro, né? Então, veja, para o usuário pode ser um preço super em conta, mas do ponto de vista do proprietário, acaba ficando super atrativo. Então, acho que esse é um segmento que tem muito potencial para crescer e acho que nos preços atuais que alguns fundos estão negociando, a R$100 nas ofertas a gente não entrou em praticamente nenhum, né? Mas nos preços que estão, acho que tem coisa aí que vale a pena dar uma olhada. Boa, já fica aí um ponto de estudo pra gente, hein, pessoal? Exato. Já fica aí. E deixa eu te perguntar sobre essa parte de hedge funds, o que você tá achando aí? Legal. Difícil. Eu brinco que, do ponto de vista do gestor, é legal pra caramba, né? Quanto mais liberdade você tem, você pode explorar mais o mercado. Eu acho que o desafio aqui... Os desafios acho que são dois, né? É o cotista entender que ele está comprando um negócio que não é só fundo imobiliário, e a não ser que seja um fundo que vai ter 80%, 90% em FII e brincar com 10, 20 em outras coisas, vai ter um yield menor do que um fundo imobiliário, né? No longo prazo, porque a não ser que o gestor fique fazendo ganho de capital naquela outra parte com uma consistência muito difícil de atingir, eu vou ter lá, sei lá, 50% do fundo gerando um yield de fundo imobiliário e os outros 50% gerando um yield muito menor. Então, isso aí eu acho que é um desafio para os gestores. E do outro lado, é o cotista entender o que ele está comprando. Fala, pô, mas isso aqui está perdendo o IFIX? Tá, mas porra, tô lavando o imob, né? Pô, isso aqui está perdendo a bolsa? Tá, mas porra, eu tenho aqui um monte de fundo imobiliário que é muito menos volátil. Então, essa comunicação, essa venda, eu acho que precisam ser bem feitas. Por outro lado, como eu falei, acho que abre para o gestor uma série de oportunidades. Cara, em vários momentos durante a pandemia, eu falei, puta, eu queria vender todos os meus FIIs de shopping e comprar Multiplan em Iguatemi, né?
É isso que eu queria te falar. A gente pode ter algum sonho no curto prazo de te ver comprando uma Cyrela, uma Zetec, uma Multiplan, uma Iguatemi, igual você falou, ou você acha que não, ainda não é o momento de você incorporar algumas SAs na sua carteira? Olha, não é nem viável, porque o meu regulamento não permite. Para mudar o regulamento com a quantidade de cotistas que a gente tem, esquece. Então, não deve acontecer. Não é viável. Ou você faz um fundo novo, Exato. entendi. Ou você não faz. Gente, imagina você chamar uma assembleia com um quórum qualificado, Sim. com dezenas de milhares de cotistas, é muito difícil. E às vezes nos fundos, o FOF ele tem uma particularidade com relação aos outros fundos, porque ele é quase que exclusivamente detido por PF, né? Então é muito comum você pegar um fundo de logística, um fundo de escritório, um fundo de tal, e você tem lá um institucional que tem 15% do fundo. Tem fundos que eu tenho controle sozinho, né? Então, quer dizer, se o gestor fala, olha, quer mudar o regulamento, o meu voto resolve o negócio. O maior cotista no MGFF não tem 0,1% do fundo, entendeu? Quer dizer, não sei quanto é, mas assim, é muito difícil conseguir quórum para aprovar esse tipo de coisa. Sim. Muito bom. Para a gente fechar aqui essa nossa conversa, chegando já numa fase final dela, o que você acha ali da parte de renda urbana que a gente tem visto? Eu vou falar de renda urbana, vou falar bem lato sensu. Universidades, agências bancárias e os fundos aí ligados ao setor de alimento, varejo alimentício em específico. Qual que é a sua visão? Olha, faculdade, assim, sempre perguntar o que é o tipo de imóvel que você não gosta, hospital. O que é o segundo que você não gosta, faculdade. Você fala, pô, vamos pegar aqui o campus da INSPER na Faria Lima. Quanto vale aquele terreno? Você não vai tirar esse valor nunca de lá. Porque o cara tá lá num contrato longuíssimo, tal, pode ter um yield ótimo, um contrato ótimo, qualidade de crédito boa, mas é isso, ele tá comprando uma renda. Tá? E é um inquilino que é muito difícil de lidar. Né? Você fala assim, eu vou despejar a faculdade, vou despejar o hospital. Você não consegue. Você não consegue. É uma situação muito delicada. O varejo alimentício, esse varejo urbano eu acho espetacular. Loja se diz vestuário. Não, No geral. no geral. Sim. Eu tenho um supermercadinho, eu tenho uma farmácia, eu tenho uma loja de conveniência, eu tenho... É um negócio que é dinâmico, é um negócio que é muito resiliente. Né? Pô, você vai fechar uma farmácia no meio da pandemia? Não fecha. Né? Então, acho que tem... um apelo muito legal, de novo, tem que comprar no preço certo, e acho que tem um desafio que é a escala. Né? Às vezes eu tenho um fundo de logística de 1 bilhão que tem 3 imóveis. Para eu ter 1 bilhão em farmácia, eu vou ter que ter uma paulada de farmácia. Bastante, pulverizar bastante. O que, por um lado, para o gestor pode ser um trabalho muito pior, por outro lado, me atrai num fundo. Né? Quer dizer, eu falo, pô, eu estou bem pulverizado, estou com um monte de inquilino, super diversificado. Exato. Então você acha interessante essa parte de farmácia e saindo um pouco... Porque a gente só vê fundo pegar centro diagnóstico. Farmácia não. E é um imóvel... Farmácia é um exemplo qualquer. Tá. Mas assim, se eu tenho um varejo urbano qualquer, seja uma farmácia, seja uma loja de conveniência, seja um pão de açúcar minuto, seja um negócio... Um pouco mais difícil. A gente já vê alguns fundos tentais, as maiores redes, vamos pensar assim. Você fala, se eu teria um fundo com um monte de coco bambu, teria um feliz da vida. Sei lá. Teria um monte de aluguel para 200 restaurantes diferentes. Sim. Mais complicado. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma farmácia, uma loja de conveniência, um negócio desse, se aquele inquilino sair, é relativamente fácil arrumar outro. Se a faculdade sai do meu imóvel, eu vou gastar uma nota para transformar aquilo em outra coisa. Se o banco sai da minha agência bancária, eu vou gastar uma nota para transformar aquilo numa outra coisa. Então, o quanto a gente puder evitar um imóvel específico demais, eu prefiro. Tá? Fala, pô, mas eu tenho um contrato de 30 anos com o Banco do Brasil. Bom, beleza, tá, ó, maravilha. O problema é que a gente vai daqui a 30 anos, mas vai ter um problema. Bom, e agora, pegando esse gancho que você falou aí de agência bancária, de retrofit, vamos pensar aqui no fundo, que é assunto da semana, BBPO, recente. A gente viu uma das maiores volatilidades do IFIX e da Bolsa nos últimos dias, últimas semanas. Uma cota que saiu de 118 e caiu aí para perto de R$100. A gente tem aí alguns pontos de dificuldade, né, que a gente imagina para o investidor atual, que é queda da receita, que vai já ter uma queda do resultado a ser distribuído, e também temos o custo de benfeitoria, que não sabemos quais são nem a que preço será. Qual que é o cenário que você enxerga aí, futuro, talvez para o cotista do fundo,
cenário de agências macro também. A gente viu agora o Santander no RBVA fazendo também um contrato que foi muito criticado pelo mercado em si. Ainda tem ainda uma parcela de caixa lá dentro. O que você imagina do segmento de agências bancárias? Legal. Vamos separar um pouquinho a resposta. Veja, hoje a gente não tem nem agência do Santander, nem agências do Banco do Brasil no portfólio. Já teve muito em 2015 e 2016, né? Foi um momento que o contrato longo e o risco de crédito eram atrativos muito importantes para o que a gente buscava. Mas começou a chegar perto do final e falou, pô... E aí você tem duas dinâmicas perversas, né? Você tem a dinâmica do segmento de agências bancárias, que é um segmento que vem diminuindo, e é super interessante, você entra no site do Banco Central, eles têm quebra por banco, por cidade, então se acompanha muito de perto, né? E você tem um problema que agrava isso, que é o seguinte, esses fundos, o grosso desses contratos, vamos dizer que foram feitos aí entre 2010 e 2012, né? Lembrando que foram contratos atípicos de 10 anos. Nesses 10 anos, a gente teve um período de inflação muito grande, então esses contratos acabaram ficando em preços muito acima de mercado, enquanto o resto, né, quer dizer, os contratos típicos, passaram por um momento difícil, corrigiram para baixo. Então a gente chegou num momento que esses contratos estavam vencendo num segmento do mercado que é decrescente, com preços altíssimos, né? Então, nem que os bancos renovem todas as agências, eles vão negociar o preço para baixo. E, na minha visão, assim, acho que o Santander foi muito mais duro do que o Banco do Brasil. Eu esperava... Honestamente, eu achei a solução do Banco do Brasil melhor do que eu achei que vinha. Assim, achei que seria pior. Achei que viria pior. Tá? Tem lá uma boa parte do fundo que é escritório, que não é agência e tal, mas assim, cara, tem agência lá que não é usada, que é sucata, né, que fica lá guarda papel, né. E assim, acho que o banco talvez chegou aí num equilíbrio melhor entre os próprios funcionários do banco, os cotistas e tal, e a agenda do banco de diminuir custo, óbvio. O Santander foi mais duro na negociação. Honestamente, eu acho que fica muita incerteza ainda, como você falou. Maior incerteza agora é o custo da benfeitoria, qual vai ser a benfeitoria e como eles vão pagar essa benfeitoria. E acho que não são contratos longos o suficiente... Para valer o risco. Agora ficou num yield que não dá para reclamar muito. Né? Nossa pergunta, temos uma pergunta, sempre fazemos. A emissão. Abaixo do VP. Olha, essa é uma boa pergunta. No passado a gente viu quanto custa caro. Acho que hoje, se você falar, pegar o MGFF hoje, cara, o que eu mais queria era dinheiro novo para comprar as coisas nos preços que a gente está vendo. Mas não tem a menor hipótese da gente fazer uma emissão 9, 10, 11, 12 reais abaixo de custo abaixo de valor patrimonial. Impossível, não vamos fazer, é fora de questão. No caso dos FOFs e nos fundos de CRI, acho que isso devia ser meio uma regra escrita em pedra. Não dá para fazer abaixo de VP e ponto. Nos fundos de tijolo não é tão simples. Vamos, mas eu não quero ser muito complicado, vamos simplificar. Cara, acima de PL é bom, abaixo de PL é ruim. Por que na verdade não é tão simples? Porque no final, depende do que você vai comprar e a que preço você vai comprar. Então, o que a gente deveria olhar mesmo num fundo desse essa oferta, ela vai fazer meu dividendo por cota aumentar ou diminuir? Né? Então, vamos dizer que eu tenho um fundo lá com um PL a 100 reais, e aí a minha cota está 98, eu preciso fazer uma oferta a 95, só que eu vou comprar um prédio que o proprietário quebrou, está desesperado, e eu vou pagar 50 nesse prédio. Faz sentido. Faz sentido, porque eu vou pagar tão barato naquele imóvel que meu dividendo por cota vai subir e isso vai fazer com que minha cota suba. Né? Quer dizer, eu tomei uma diluição de 5% lá em cima, eu comprei um negócio com 50% de desconto. Whatever. Mas pra gente não ver isso acontecer. Não vê isso acontecer. Acho dificílimo encaixar uma situação dessa. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem um fundo de hotéis. Né? A gente comprou coisas recentemente a preços 40%, 45% abaixo do que eu compraria feliz pré-pandemia. Né? Então, quer dizer, são descontos que se eu fizer uma oferta um pouquinho abaixo patrimonial, tô feliz pra caramba. Né?
Mas são situações muito específicas. Estou falando de hotel que foi dizimado no meio de uma pandemia, né? Via de regra, isso não vai acontecer com fundo de logística, isso não vai acontecer com fundo de tijolo. Mas, veja, então, podemos chegar aqui à conclusão que uma oferta abaixo de PL para um fundo de tijolo, via de regra, vai ser ruim. Só que uma oferta APL um pouquinho acima não garante que é bom, né? Não adianta eu ter um PL a 100, eu fazer uma oferta a 102 e comprar um negócio caro. Sim. Eu vou levar uma diminuição do meu dividendo por cota e, portanto, eu vou diluir a correção por inflação, eu vou diluir o potencial da minha cota. Então, acho que a gente tem que ser mais criterioso com as emissões, sem dúvida. Última pergunta para a gente fechar para o nosso bate-bola final aqui do nosso programa. O que você acha de alavancagem em fundos imobiliários? Eu acho que a alavancagem assim, eu sempre prefiro ter mais opção do que ter menos opção, né? Então, a gente poder alavancar, eu acho muito legal, né? Então, assim, a gente viu nesse momento de mercado estressado que está muito difícil captar, alguns gestores usando a alavancagem de uma forma inteligente e fazendo boas aquisições. Agora, como tudo na vida e como principalmente nos investimentos, precisa ser feito no preço correto, né? Não adianta eu tomar uma dívida IPCA mais 8 e comprar um ativo IPCA mais 8,5, eu vou perder dinheiro, eu garanto. O que é uma margem que você acha legal? Uns 2, 2,5, 3, você não pensaria necessariamente assim? Assim, sem analisar a qualidade de imóvel, sem analisar, porque eu sei que tem muita variável que a gente vai ter que levar em conta, sem analisar o imóvel em si, mas vamos pensar matemática, para fazer valer a pena, custo de estruturação da operação e tal, um ROIC legal ali, uns 2 de prêmio, um pouco mais, um pouco menos? Não, os 2% eu acho que você consegue fazer uma conta legal, embora esses dois você não pode jogar esses dois fora em descasamento de índice, e uma coisa que as pessoas prestam muito menos atenção, descasamento de prazo de correção, né? O meu aluguel eu vou corrigir lá a cada 12 meses. Se o meu CRI todo mês eu tenho que pagar a inflação, isso vai custar caro, né? Então, esses casamentos, não adianta eu fazer um CRI IGPM e ter um contrato IPCA, lógico. E não adianta e não adianta eu fazer um CRI que eu vou pagar a inflação todo mês e vou corrigir todo ano. Então, de novo, como você falou, tem um monte de coisa a considerar, mas via de regra, se fizer com os 2% de diferença, acho que dá para fazer coisa legal. Bom, eu falei que era a última, pessoal, mas agora sim eu garanto que é a última. Pô, tá bom demais essa conversa. RMG, vamos lá. Olha, a renda mínima garantida, né? Eu acho que, às vezes, o negócio traz muito conforto pro investidor, né? Eu falo, pô, legal, vou comprar o dividendo no primeiro mês, não vai ser um desastre, aquela coisa toda. Ou dá para comprar um negócio com vacância, ou dá para e tal. Mas no final a gente sabe que é muito ineficiente, né? Então você vai pegar o meu dinheiro e vai me devolver, eu prefiro pegar o dinheiro e alocar numa taxa mais adequada em outra coisa. Mas pior do que isso, e eu acho que foi um aprendizado grande da indústria, né? A gente viu ali em 2011, 12, 13, muita coisa vindo assim, e acaba viabilizando compras ruins a preços errados, né? Então, às vezes o conforto que a renda mínima garantida gera traz uma leniência que não é boa. Né? Fala, pô, beleza, vou comprar 3 anos de renda. Tá, mas, pô, mas você esqueceu que o imóvel é ruim, ou nesse preço é ruim, e 3 anos chega, né? A lua de mel tem prazo. Né? Sim. Não chegou aos 10 anos do BBPO? Então, exato. Chega. Sim. Bom, depois da última pergunta, que não foi a última, que era de alavancagem, RMG, agora sim vem a última, eu garanto. Selic subindo e FIX pesando. Qual é a pontuação que você acredita que o IFIX fecha o ano? Primeiro, Selic, 7,5 ou mais de 7,5? E IFIX, qual a pontuação você acha que chega? Putz, eu acho que essa altura do campeonato dá para esperar uma Selic acima de 7,5. A impressão que eu tenho é que ela fica menos tempo alta do que o mercado espera. Tá? Bate 7,5, controla a inflação, cai. Eventualmente bate um pouco mais que 7,5, mas controla a inflação, cai, né? A gente, essa semana teve números aí ruins de inflação, mas a gente está vendo uma série de commodities caindo, a gente está vendo desemprego alto, quer dizer, acho que tem um espaço aí para a inflação nos próximos meses ceder alguma coisa, lembrando que a gente carrega uma inflação muito alta do último trimestre de 2020, né? Então, assim, a não ser que venham números muito ruins no último trimestre agora, a gente tende a ter aí alguma diminuição.
Ano que vem é um ano eleitoral, né? Não acho que o Roberto Campos quer entrar no ano que vem ainda subindo juros, vai ter uma pressão de tudo que é canto, e embora tem independência e tal, a gente sabe como a banda toca. Agora, eu tenho uma visão um pouco menos pessimista da eleição, porque eu acho que qualquer nova alternativa que possa surgir é positiva, né? Não vejo um cenário em que o que de pior pode acontecer, tá? Não acho que vai ter intervenção, golpe. Você acha que Lula não ganha? Não sei. Acho que se for Lula e Bolsonaro, acho que ele tem uma boa chance. De novo, é muito cedo. A gente está hoje há mais de um ano da eleição, né? Se a gente lembrar da eleição do Lula, né, Lula e Alckmin, um ano antes da eleição, o FHC falou, o cara não vai ganhar nem a pau, deixa sangrar. Né? Falou, não, vamos aproveitar o mensalão e vamos tirar o cara. Falou, não, deixa porque não vai ganhar. Né? Em um ano, a coisa muda muito radicalmente. Né? Então, o Lula tem um público cativo, fiel e tal, mas honestamente eu não sei. Como vai ser uma campanha ano que vem, com ele com foto na cadeia, presidiário, ex-presidiário e tal? Sim. É muito difícil saber como isso qual o impacto disso numa campanha. Né? Agora, você fala assim, bom, o que a gente tem aí, ou Lula ou Bolsonaro. Cara, que terceira via pode ser pior? Então, o pior tem que estar precificado, na minha visão, né? Eu espero muito que a gente já tenha visto a mínima do IFIX. Eu também. E uma coisa curiosa, hoje o mercado é diferente, eu tenho que reconhecer, mas em 2015, no segundo semestre de 2015, a gente viu uma coisa muito interessante, né? A correlação do IFIX com as Bs acabou. Ela veio assim de 96 para muito menos. Por quê? Porque chegou uma hora que a gente, né, olhava e falava assim, cara, mas nesse preço eu compro, que se dane a taxa de juros, né? A gente taxa de juros em 13 e a gente comprava Terra com yield de 11, foda-se. Era tão barato. Exato. Que não tinha como não comprar. Que não tinha como não comprar. E eu fico vendo, eu falo assim, cara, se eu pegar o fundo imobiliário mais caro hoje, deve estar, sei lá, $4.000 o metro. Né? Assim, Cara, assim, alguém tem que... Teve um momento super curioso, a gente vendeu a Rede em Grifo para o Credit Suisse no final de 2006, closing em 2007, e aí em 2008 veio aquela crise maluca, e o problema da crise era banco estrangeiro, e a gente era uma casa mega agressiva que tinha vendido para o Credit Suisse, então vocês imaginam, né, como estava o clima gostoso de trabalhar, né? E a gente não podia comprar ação. Né, assim, o compliance bloqueava e a gente tava numa briga lá para liberar, porque as ações muito baratas, e a gente tava lá numa discussão e o cara fala, mas não adianta nem comprar ação, a gente não sabe se o sistema financeiro vai continuar, se o mundo vai terminar. E o Luiz estava passando atrás, ele falou assim, o mundo nunca termina, chega um preço que eu compro. Então, sabe as palavras. Cara, o IFIX a 2.600, a 2, alguma hora alguém tem que comprar isso. Né? Então, e assim, a gente viu, né? A gente vê nos momentos de boa notícia que a gente tem ultimamente, tal, nos poucos dias bons, né? Bovespa rasga, dólar devolve, e fixa. Vai, Assim, ai. quando é que isso vai? Acabar, né? Sim, concordo. Olha, você falou disso aí, na minha vez de virar analista, o IFIX começando a andar pra trás. Eu falei assim, puta. Depois de 3 anos, né? Pô, na minha vez. Vai melhorar. Tá bom, não, vai melhorar. Bom, legal, explicado, a gente viu hoje uma verdadeira aula aí trazida pelo Daniel, do MGFF, foi um prazer falar. E pra gente agora encerrar nossa entrevista, aquele bate-bola rápido que a gente sempre faz, trazendo aí algumas indicações, vamos conhecer quem é a pessoa por trás do gestor. Daniel, 2 livros pra gente, um de mercado financeiro e outro sem ser de mercado, para que a gente possa aí ter uma noção de leitura do tipo Daniel que te agrada. Legal. 2 livros. Então eu vou dar um que as pessoas vão achar tranquilo de ler e um que menos tranquilo. Putz, de mercado eu acho imperdível When Genius Failed, é a história do Long Term Capital Management. Acho que quem é um pouquinho mais velho de mercado conhece bem, né? Era um grupo de traders que se origina numa mesa da Salomon e tal. Chega um ponto que essa mesa da Salomon dá mais lucro que todos os outros bancos juntos. E os caras saem com um cara chamado John Meriwether e abrem o Long Term Capital Management, que durante X anos foi o hedge fund com maior retorno, um negócio espetacular e tal. E aí vem
acho que em 99 o cara de repente quebra assim espetacularmente, os caras eram gênios infalíveis e tal, e você vê que não tem isso, né? Não tem um retorno incrível sem risco, não tem usar alavancagem pra cacete que tudo bem, né? Então é um livro muito bem escrito, muito legal, pequeno, rápido, é uma história muito, muito bacana. No final os caras tinham lá, os caras que inventaram o Black and Scholes, era assim uma equipe incrível, e os caras foram assim de 100 para 3% no espaço de 2, 3 meses. Muito legal. E um livro... posso falar 2 livros? Fala. À vontade. Acho que 2 livros foram muito importantes para mim. É um livro que infelizmente é um pouco difícil de achar, chama Seeking Wisdom, de um cara chamado Peter Bevlin, que ele fala muito dos vieses comportamentais, modelos mentais, como a gente pensar no dia a dia, é muito bacana. E um livro muito legal, que esse é para quem realmente tem saco de ler, eu adoro ler, eu leio muito, chama Musashi. É o segundo que indica esse, é o segundo gestor que indicou esse livro. Que legal, Sim. que legal. Esse livro é maravilhoso, é muito legal, a história de um samurai meio na troca, num momento crucial na história do Japão. A queda dos samurais, né? Vem aí o novo governo lá E o Musashi, na realidade, ele existiu, né? Era uma figura real, ele era um grande de um polimata, né? Ele era samurai, ele era poeta, ele era ceramista, ele era pintor, ele era autor. E você vê a resiliência dele, o desenvolvimento pessoal dele, a jornada dele, né? O Masha Shugyo, né? Que é o caminho do samurai para ser um cara melhor, tal, é muito legal. Então, mas esse você precisa ter um pouquinho de paciência. Bacana. E vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho. Uma personalidade que te influenciou, quem que você indicaria aí e por quê? Olha, essa é fácil, né? Eu acho que a figura da Reding Grifo, ela é muito ligada ao Luiz, mas uma pessoa muito menos conhecida é o Léo, né? E era um bate-bola assim muito bacana entre os dois. O Luiz de fato ganhava dinheiro e o Léo de fato fez a empresa, né? E o Léo foi um cara que me acolheu profissionalmente logo que eu comecei a trabalhar lá, foi um grande mentor e é um cara muito especial. E é curioso porque diversos ex-Reding Grifos até hoje falam: Léo, tô pensando em abrir uma padaria. O cara vai lá falar com o Léo e ver o que o Léo acha, tal. Então, assim, é um cara muito especial, muito bacana, que sempre incentivou a gente a fazer as coisas de um jeito diferente, fazer as coisas... Não adianta, assim, pô, legal você fazer uma empresa que dá dinheiro e tal, mas assim, pô, tem que ser uma empresa que as pessoas tenham orgulho, que tem uma coisa especial, que realmente agrega, que tem um quê diferente. Então, o Léo Figueiredo, pra mim, é um dos caras mais importantes, assim, na minha carreira. Pô, muito legal. E quem que é o Daniel? Quais são seus hobbies? Puxa, Momento de lazer. Eu gosto muito de ler, eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que para um gestor é muito importante, e eu acho que as pessoas pecam muito em só ler coisas de mercado, né? Assim, quem está no mercado e tal, ele só lê coisa de mercado. Cara, você tem que ler uma ficção científica, tem que ler um romance, tem que ler... No final, todo tipo de conhecimento Uma visão holística aí da coisa, né? E no final, o mundo inteiro afeta o que a gente está fazendo, né? A taxa de juros subiu porque, sei lá, assim, tem tantas derivadas que... Então, eu gosto muito de ler, gosto muito de ver série. Eu tenho 2 meninas, eu adoro ficar com elas. Então... E eu gosto muito de jogar videogame. Legal, o que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar tiro. Terceira pessoa lá, os isso aí. Olha aí, Call pessoal. of Duty, então a gente chega Tem que ter algum momento de Pronto, já sabemos que a gente vai desestressar, chamar né? para fazer um campeonato aqui do TC disso. Boa. Bom, pessoal, é isso. Na próxima semana viremos com mais entrevistas e eu aguardo vocês nos próximos episódios. Daniel, foi um prazer estar contigo hoje, fazer essa gravação. Foi muito enriquecedora, tanto para mim, quanto para o Alexei e para o nosso público, com toda certeza. Imagina, cara, prazer estar aqui de novo. O trabalho de vocês realmente é incrível, a velocidade que vocês fizeram, e ter vocês entrando no mundo de FIIs e esperar que vocês possam fazer um pouquinho do que vocês fizeram com ações, puta, pra gente é muito legal. Legal, pessoal, é isso. Tchau!